Oi, pessoal, vamos então para o terceiro e último vídeo desta série sobre vozes dos verbos. Eu falei nos vídeos anteriores, no primeiro, sobre quando eu devo utilizar a voz ativa e quando eu devo usar a voz passiva. No segundo, eu falei especificamente da voz passiva, em que situações em que ela é necessária por conta das características do agente. E agora, mais uma vez, eu vou falar da voz passiva e também do agente, só que situações, se nós vimos no vídeo anterior, quando eu não conhecia, quando era importante que eu deixava o agente de fora. Agora nós vemos as situações em que eu preciso, mesmo tratando uma voz passiva, eu preciso colocar a figura do agente, tá bem? Então vamos lá. Bom, nós vimos então que a voz passiva, né, repetindo, ela é utilizada para dar mais ênfase no que está sendo feito. O foco é a ação e o receptor, e por consequência eu nem sempre preciso mencionar o agente. Então isso nós já vimos nos vídeos anteriores, estou retomando o conceito aqui para poder explicar essa situação de agora, né? Por que disso, né? Que em alguns casos, né? Que, porém, mesmo em alguns casos, mesmo quando a gente utiliza a voz passiva, né, que pode deixar a gente de fora, essa figura vai precisar ser mencionada. Eu tenho que colocar uma voz passiva e dentro da voz passiva o agente vai ter que aparecer. Quando isso aparece, quando isso acontece, eu sempre vou utilizar a preposição by. Acho que eu não tinha falado a respeito, mas vocês devem ter percebido pelos exemplos, né? By significa pelo ou pelo, ou seja, a casa foi construída pelo meu avô, ou qualquer coisa foi feita por alguém, então eu preciso incluir esse agente, esse alguém, com a preposição by, que significa por, pelo ou pelo. Vamos mais uma vez no exemplinho aqui, né? Eu vou utilizar ainda o mesmo, acho que é para vocês fixarem bem. O exemplo é o mesmo. Our house was built in 1970, ou seja, eu tenho uma voz passiva. A nossa casa foi construída em 1970, né? Eu estou colocando a ênfase na ação e no receptor, mas ainda assim eu quero incluir o agente. Então, o agente era o meu avô, incluí ele aqui by my grandpa, então tá ali, ó. Está incluído na sentença passiva junto com a preposição by. Eu tenho a preposição by mais o agente meu avô. Então, toda vez que eu precisar incluir o agente numa voz passiva, ele vai vir acompanhado dessa preposiçãozinha aqui, que é o by. Isso é uma dica até quando vocês estiverem lendo um texto, se aparecer um by, possivelmente eu estou tratando de uma construção passiva. Não sempre, né, não necessariamente sempre, mas é uma dica da voz passiva. Quando eu estiver tratando uma voz passiva, aí sim, se eu estiver falando voz passiva, o by vai estar presente quando a gente está presente também, tá? Vamos lá então, mas o nosso tópico é isso, não é o exemplo do avô ali que eu posso deixar de fora. Tem casos em que eu não posso omitir o agente, né? São três situações em que o agente deve estar presente mesmo se tratando de uma voz passiva, que o foco não é sobre ele. Quais são elas, né? Quando o agente traz uma informação complementar. O que é trazer uma informação complementar? É quando eu estou falando a respeito de um assunto, mas esse assunto parece que fica incompleto, fica em suspenso, eu não tenho um significado total e eu preciso colocar o agente para complementar o significado. Depois no exemplo vocês vão ver como isso funciona, tá? Então essa é só uma situação. O segundo caso é quando o agente é importante no contexto, né? Eu estou falando de alguma coisa, mas o agente quem praticou aquela ação ou o responsável pelo feito é importante também, precisa ser mencionado. Normalmente acontece quando eu estou tratando de personagens históricos, de fatos, de pessoas importantes, personalidades, né? E o terceiro é quando eu tenho um agente que não é o esperado para aquela ação. É quando ele é inesperado ou quando ele é surpreendente. Eu vou colocar um exemplinho de cada um para vocês verem isso funcionando, acho que com exemplo fica mais fácil de entender. Então vamos lá ao primeiro caso, né? Quando o agente traz uma informação complementar, aquilo que eu falei para vocês, a frase sem o agente ela fica, parece que, sem um significado. Observem essa sentença aqui. Many scientific discoveries were made by women. Ou seja, eu tenho a frase, muitas descobertas científicas foram feitas. Tá, mas e daí foram feitas e o quê? O que que eu quero dizer isso? Foram feitas por mulheres. A informação aqui, o agente, né, por mulheres, ele é fundamental para que a frase tenha significado, para que eu consiga passar uma mensagem completa. Então, o agente aqui, no caso, ele traz essa informação complementar. Eu tenho uma ação, que é o fazer, né? Fazer descoberta científica. As descobertas científicas são feitas, ela que recebe. E aí sim eu tenho o agente, quem que fez essas descobertas científicas? São as mulheres. Essa informação é fundamental para que essa sentença aqui tenha um significado. Imaginem se eu retirar o agente aqui, se eu só muitas descobertas científicas foram feitas, e aí eu omito aqui, eu vou riscar por cima. Omito por mulheres. Do que, afinal de contas, estou falando? Ah, muitas descobertas científicas foram feitas. Foram feitas, mas por quem e daí? Então eu preciso complementar uma sentença, às vezes. O foco, eu estou falando das descobertas científicas, estou colocando o foco no receptor e na ação, como é o caso, né? Por isso que existe a voz passiva, nós vimos nos vídeos anteriores, mas ainda assim eu preciso incluir o agente para que a frase tenha sentido, tenha uma totalidade. Tá bem? Então esse é o primeiro caso.
Segundo, trata então quando o agente é importante no contexto. Eu falei para vocês, normalmente eu estou tratando de um fato, mas a pessoa responsável por aquele fato é muito importante. Exemplo, radioactivity was discovered by Marie Curie. Eu acho que é assim a pronúncia do nome dela. Nós estávamos falando das descobertas científicas feitas por mulheres, né? E aí eu coloquei aqui, a radioatividade foi descoberta por Marie Curie. Tem a ação, né? A descoberta, né? O que foi descoberto, eu estou contando para você sobre a radioatividade, mas essa pessoa que descobriu, ela é um vulto importante na história. Então, também, nesse contexto do qual eu estou falando, da radioatividade da descoberta, é fundamental mencionar o nome dela. Então, quando eu tenho essa situação assim, normalmente os autores das grandes descobertas, grandes obras, eles são mencionados, mesmo não sendo eles que estejam recebendo a ênfase. Aqui, lembre-se, a ênfase eu estou dando na radioatividade e na descoberta da radioatividade, mas eu menciono a pessoa que realizou essa descoberta, tá? Então nós temos aqui o agente, a Marie Curie. Me desculpem se essa não é a pronúncia, eu aprendi assim, eu acho que é Marie Curie ou Marie Curie. Os professores aí depois se pergunta pro professor de física se a pronúncia está correta ou não, hein, tá? Vamos lá, e para concluir então o terceiro caso, que eu falei para vocês, quando o agente é inesperado, quando ele é surpreendente, não se espera que aquilo tenha sido feito por aquela pessoa ou por aquele agente, né? Por exemplo, these poems were translated from Chinese to English by children. Ou seja, estes poemas foram traduzidos do chinês para o inglês. E aí eu coloquei by children, porque normalmente essa não é uma ação que se espera que crianças façam, né? Esses poemas foram traduzidos do chinês para o inglês por crianças. Normalmente quem trabalha com tradução já são pessoas adultas e estudadas, não se espera que crianças façam isso. Aqui então é um caso de um agente que não é esperado, não se espera, ele surpreende de certa forma esse agente. Eu tenho na construção da frase a ação traduzir, eu estou falando de poemas que foram traduzidos, eu estou colocando a ênfase nos poemas que foram traduzidos do chinês para o inglês, mas aí eu menciono também que esse fato foi realizado pelas crianças, agente, então um agente que não é esperado para isso. Tá bem, pessoal? Acho que com esses três exemplos vocês conseguem captar bem a ideia dessa questão de por que às vezes na voz passiva eu preciso incluir o agente. Lembre-se que a voz passiva é aquela que coloca ênfase no que está sendo feito e, por consequência, eu não preciso mencionar quem fez. Lembrem do vídeo anterior. Só que nesses três casos em específico, mesmo eu colocando a ênfase no fato, a pessoa responsável pelo acontecimento precisa ser mencionado por conta desses três casos. Tá bem, pessoal? Com isso eu concluo essa série de 3 vídeos. Com eles, a partir desses conceitos discutidos nesses 3 vídeos, eu vou colocar para vocês então um formulário com exercícios para vocês praticarem. Basicamente, essa escolha entre voz ativa e voz passiva, quando é que o agente é necessário, quando é que o agente é desnecessário, tá bem? Então concluímos por aqui. É isso então. Agora vocês realizem as atividades e qualquer coisa vocês podem assistir esses 3 vídeos de novo quantas vezes quiserem. Eu vou colocar junto na página algum material adicional para que vocês possam estudar não só a partir dessa videoaula, mas também dos outros materiais, tá bem? Então é isso. Tchau, tchau.